paz do Senhor para você, amigas e amigos que estão com a gente. Você deste canal aqui no YouTube Gospel, tá com a gente, hein, no YouTube. Paz do Senhor para vocês. Eu te peço aí aquele favorzinho de sempre, né? Inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos, faça os seus comentários. Isso é maravilhoso, tá? Comentar também. E eu estarei aqui orando para os seus pedidos também em oração. Deus sabe que vocês pediram lá. Eu não vou falar, tem tantos pedidos lá, né? Então Deus sabe que vocês pediram e Ele está no controle na vida de cada um de vocês, tá? Compartilhe com os amigos aí, pede para inscrever também neste canal. É o canal Gospel aqui do Ira Massagem. Para você que está na Rádio Baiense FM 104.1, né, ,1, a paz do Senhor para vocês também. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Só para lembrar que nós estamos lendo a Bíblia. Hoje nós vamos ler Gênesis 36. Olha, nós já estamos já. Gênesis 36. Às vezes é chato esse capítulo 36, mas fala sobre Esaú, né? Esaú, que é irmão de Jacó. Cada um foi para um lado, né? Jacó foi para um lado, Esaú para o outro. O Jacó era o mais, né? Deus dava mais aí atenção para Jacó, né? O Jacó, ele foi mais abençoado aí. E Esaú teve muitos problemas. Inclusive os descendentes de Esaú, muitos não são bons, não. Teve problemas aí. Então lembra para você ver, tem as descendências de Esaú, né? Porque Deus falou que ia crescer, né, a descendência aí de Isaac. Depois ele passou para Jacó. Jacó que foi guiado aí por Deus, que Jacó passou a chamar Israel. Então por isso fala o povo de Israel, a descendência de Israel. Deus cuida daquele pessoal, gosta muito. Claro que Deus gosta de todos nós, né? Ele ama todos os seus filhos. Mas tem um lado ali de Esaú que não era um lado muito bom não, né? Gostava muito das coisas ruinzinhas ali. Mas lê para vocês verem, essa história de hoje, que nós vamos ler na Bíblia, dá para ler tudo da gente. São 36, né? Não dá para, não vamos ler só a metade hoje, são 43 versículos, tá bom? Nós vamos ler hoje a descendência de Esaú, parte 1, combinado? Então tá aí, dada a dica para você, tá? Gênesis 36, mas você pode ler também lá no Novo Testamento, para ir pegando, né? Nós vamos chegar lá também, essa sequência nós estamos pegando, para entender como é a Bíblia, as descendências, como vem vindo, né? E bora que bora, começamos lá em Moisés, hein? Moisés não, começamos lá na época de Adão e Eva, começamos em Adão e Eva, passamos aí para Noé, e vamos que vamos, bora! Agora nós vamos com a palavra de hoje, Massardão, bora! A palavra de hoje, minha gente, hoje é uma palavra meio polêmica aqui, mas é polêmica num sentido, né? Dependendo de você aí entender. Atos dos Apóstolos 20:35 diz o seguinte: Atos dos Apóstolos 20, versículo 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que em receber. É muito melhor você dar do que receber, né? Para completar esse versículo, eu vou lá no Salmo 119. Salmo 119, só para você ter uma ideia. O versículo 108, que é grande esse salmo. Diz o seguinte, olha: aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Gente, explicando bem esses dois versículos, vocês vão entender aqui algo que eu analiso aqui nesses dois versículos. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. Isso Deus gosta, que você louva Ele. E ensina-me as tuas ordenanças. Maravilha, né, gente? Ofertas. Que palavra bonita, oferta, né? Dízimo. Lindo, lindo, lindo. Gente, nós temos que ter muito cuidado. Nós que ofertamos e aqueles que recebem a oferta. Todo mundo sabe que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Oferta é um ato de amor. E por que oferta é um ato de amor? Se você ofertar, às vezes o pessoal pensa que ofertar, chega lá na igreja, puxar dinheiro lá na igreja, e inclusive tem tanta gente comprando até jatinho, aviãozinho aí, né, para rodar, tudo em dinheiro de ofertas, dízimo e muito mais. Então a gente tem que ter muito cuidado
E essas pessoas têm que ter muito cuidado também. Pessoas que estão montando igreja, às vezes estão montando igreja, às vezes o pensamento nem é só de buscar alma para Jesus, às vezes o pensamento é de crescer. E essas ofertas, quando você participa de uma igreja, seja área católica, evangélica, a gente tem que observar muito onde está indo o dinheiro, se esse dinheiro está sendo bem usado. Sabe por quê? O dinheiro ele não vai guardar lá para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Então a dica aqui, às vezes tem muitos pastores, padres me ouvindo aí, o dinheiro tem que ser usado para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. É um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que tudo que temos vem dele, claro. Mas o que é ofertar? Se você está ajudando um amigo, uma pessoa, uma família que está passando por dificuldade, você está ofertando. Uma igreja que recebe as ofertas, eles são obrigados a prestar conta daquele ali, falar com os fiéis: olha, o dinheiro está sendo usado aqui, ali, tem a limpeza ali, nós tivemos que pagar uma pessoa para limpar aqui, nós tivemos que pagar aquela pessoa para fazer isso, fazer aquilo, tivemos que botar um ar-condicionado, que é muito importante, você está dentro da igreja, é bom você ter um conforto, as cadeiras novas, coisas que acontecem, tem despesa uma igreja, mas a quantidade de oferta que eles recebem, você tem que ver o quanto recebeu naquele mês, e para ver onde está sendo usado. Vocês estão montando uma cesta básica para alguém, estão visitando uma pessoa, ajudando, porque Deus pede as ofertas, é para isso, é para buscar a alma para Ele. Então a nossa confiança está em Deus e não no dinheiro, né? A nossa confiança está em Deus e não no dinheiro. Nós podemos oferecer a Deus, inclusive o nosso louvor, igual diz o versículo aí para nós, louvar a Deus a todo momento. Isso é uma oferta. E ajudar as pessoas, nós estamos ofertando. Ter amor aos irmãos, à irmã, isso é ofertar. De coração, eu sou pobre, não tenho condição de ajudar ninguém. Então cante louvor a Deus, ore a Ele, fala com Ele, você está ofertando. A Bíblia fala, gente, sobre oferta para ajudar outras pessoas. Tem muitos versículos que falam isso, tá? Então, lá em 2 Coríntios fala, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, você está ajudando uma pessoa com alegria, Deus ama você. Então, nós temos que honrar o Senhor com os nossos recursos, ajudando aqueles que precisam de ajuda. O pastor não precisa de ajuda, tem algum que precisa. O padre não precisa de ajuda, mas aquela ajuda que você vai dar ali, eles têm que saber usar. Para quem vai usar? Então tem que prestar muita atenção nessa coisa, muito cuidado, porque tem muita gente que pensa aí que tá fazendo o seu dízimo lá, dando 300, 400, 500 reais, e de repente você não está fazendo nada para Deus. Às vezes você está fazendo para o pastor ou para o padre. Vamos falar todo mundo para não ficar acusando a igreja, acusando o nome de ninguém, né? Então, não estou falando que o padre faz isso, que aquele pastor tal faz isso, não. Existe muitas igrejas, mas existe muitos que estão usando aí a palavra para se enriquecer. Tem demais aí. Isso que eu falei, que é um versículo ali, que a gente está falando hoje, é uma palavra hoje que é uma palavra assim que, como é que eu coloco aqui? Que temos que ter cuidado. Que nós temos que ter cuidado com. Mas a palavra que eu queria falar não é essa, que eu não achei, agora não vem na boca. Estamos ao vivo, eu não achei que eu tenho que falar, que eu queria falar aqui agora. Mas vamos ajudar um ao outro, aí nós estamos ofertando. Vamos orar, vamos falar com Deus, nós estamos ofertando. Porque a oferta é isso aí. Então muito cuidado, vai arrancando dinheiro, de repente você pode ajudar alguém, e de repente você pode ajudar com aquele dinheiro, você está chuchando na igreja. Às vezes você podia dar uma cesta básica para alguém, não posso dar porque eu tenho que pagar o meu dízimo. Tem que dar aquele. Deus não precisa. Você não precisa pagar o dízimo. Você oferta com alegria, mas você tem que ver também para onde está indo o seu dinheiro. Amém? Então, o que você tem ofertado ao Senhor atualmente? É uma pergunta que eu vou fazer agora. O que você tem ofertado para Deus? Será que você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? Você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Dedicar o melhor, o seu tempo para Ele, o seu tempo para Deus. Então os seus recursos que o Senhor tem confiado em ti, que Ele tem dado para você, então será que você tem usado da melhor parte para semear o reino de Deus para os seus próximos, né? Os seus próximos que precisam muitas vezes, e às vezes parece que a nossa vida não sai do lugar. Às vezes você está achando, a minha vida não sai do lugar, mas você não sabe o que está fazendo. Às vezes você pensa que está retrocedendo. Então eu dou uma dica para você agora: experimente buscar ao Senhor em primeiro lugar, dedicar o seu melhor a Ele. Como? Ajudando aos próximos.
e você vai ver que Ele é fiel e justo para fazer você prosperar, né, e você ser bem-aventurado. Essa é a nossa palavra que eu falo para você, claro que vem do meu Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Mais uma vez eu repito, Ele não precisa de dinheiro. Deus precisa de nós para ajudar o seu próximo, o seu irmão ou a sua irmã, aquela pessoa que estão necessitada. Porque Deus está cuidando de nós a todo momento. Ele cuida de você, cuida de mim, cuida de todos nós. É por isso que nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nós estamos prosperando. Graças a Deus, para mim não falta nada, graças a Deus. Inclusive amizade eu tenho demais. Amigos eu tenho demais. Então, eu vou pedir um cuidado para nós que vamos à igreja e pedir cuidado também aos que comandam as igrejas. Como você está usando esse dinheiro? Porque o julgamento vem depois. Eu busquei a Deus, eu busquei o Senhor. Tem aquela palavra, né? Mas eu falei da tua palavra, eu preguei, montei igreja para o Senhor. Aí Deus fala, não conheço você. Está falando lá, nunca te vi. Quem é você? Né? Existe essa palavra na Bíblia. Por quê? Às vezes não usou da forma correta os dízimos dos fiéis, as ofertas dos fiéis. Então eu falo para você que tem a sua igreja, você que montou a sua igreja aí, e você, irmãos e irmãs, cuidado também com as suas ofertas. Mas eu ofertei todo mês, mas você deixou de ajudar um irmão para dar o dinheiro lá para o pastor, ou dar dinheiro lá para a igreja onde você vai. Nós temos que ajudar as igrejas? Temos, porque as igrejas, tem igreja que paga aluguel, e todas as igrejas têm as suas despesas para limpar, tudo. A despesa existe, mas também elas têm que ajudar com o seu dízimo ao irmão, à irmã que necessitam. Amém? 6h15, vamos falar com Ele agora, com o nosso Deus. Pai querido, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa palavra que o Senhor me deu hoje. Eu sei que vem do Senhor, porque eu peguei na Bíblia, eu peguei na tua palavra. Mas eu te peço perdão, Pai, às vezes a gente não fala da forma correta que o Senhor nos deu. Mas eu pedi a sua orientação, Pai, antes de falar aqui. Por isso, Pai, eu quero essa ajuda agora, para mim, para os irmãos, que nós possamos fazer o melhor, Pai. Fazer o melhor para o Senhor. Por favor, eu quero que o Senhor nos agrade e dê força, Pai, para a nossa vida. O meu prazer é viver para o Senhor. Eu quero viver para Ti. E a minha vida, Pai, pertence ao Senhor. A vida dos nossos irmãos, Pai, todos que estão comigo neste momento, pertence ao Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, mostre para nós, Pai, aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que nós, às vezes, não fizemos. Aquilo que nós possamos fazer. E a gente não faz, Pai. Eu te peço perdão, às vezes nós somos negligentes. Tenha misericórdia de mim, misericórdia dos irmãos, que às vezes a gente age da forma errada, Pai. O Senhor fez tanto para nós, o Senhor fez e continua fazendo. Continua fazendo para nós. Nos salvou, Pai, nos resgatou nós do pecado. Pela morte do seu Filho Jesus, para dar para nós a vida eterna. Nós temos esse direito da vida eterna, nós não merecemos, mas nós temos esse direito agora, porque o Senhor nos ama muito. Por isso eu te peço, Pai, mais uma vez, que o Senhor nos compreenda, nos ajude, Pai. E que nós possamos sempre viver para Ti. E que nós possamos permanecer fiel ao Senhor. E que nós possamos oferecer o melhor de nós para o Senhor. Possamos fazer as coisas da forma correta. Aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Pai querido, antes de terminar, claro, eu preciso fazer aquela pedida de todos os dias, Pai. Só me perdoe, mas eu tenho que pedir. Tantos irmãos, Pai, para mim, os irmãos que me pediram para falar com o Senhor hoje, precisando de algo que eu não pergunto o que, o Senhor sabe. E esse irmão, essa irmã que estão necessitando de algo, pessoas que fizeram os comentários aqui, Pai. Inclusive eu tenho hoje, Pai, que fizeram os comentários aí, a Regina Beatriz, a Gracinha Simões, José Geraldo Rafael, Marisa Castro, a Maísa do Solar, Elisângela Apóstolo, Hilda Martins, Pai, Regina Célia, Aloísio Martins Andrade, Gracinha do bairro da Cibrás e todos, Pai, que estão aí comigo, compartilhando a Tua palavra. Eu te peço, Pai, que abençoe a vida de cada um deles e os necessitados, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que
que o Senhor possa fazer o melhor para cada um de nós. Amém? Eu te agradeço, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Para fechar, né? Só para lembrar você que Deus cuida de mim, Deus cuida de todos nós. Canção e louvor, eu cuido de ti. Está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
descansa em mim.